O Atlético em campo na Sul-Americana. Ei, Galo, vencer a primeira na Sul-Americana, importante. Amanhã, diante do seu torcedor, na Arena MRV, contra o pequenino Juventude das Piedras do Uruguai. Sou mais Galo, hein? Sou muito mais o Galo. Cláudio Rezende tá chegando com as informações do Atlético. É amanhã, a estreia do Galo em casa na Copa Sul-Americana contra o Juventude do Uruguai. E para esse jogo, você disse, né, Thiago, o técnico Barba Domingues, pelo menos no sábado, ali no calor do jogo, da derrota para o Santos, disse que vai colocar o que tem de melhor. É verdade que, por enquanto, ele não definiu a escalação do Atlético, teve o treino agora pela manhã, ainda vai analisar algumas situações, porque, apesar do fato dele querer colocar sempre time forte, né? Sempre querer colocar o que tem de melhor, Thiago. A maratona de jogos é muito forte. E o Atlético depois tem o Coritiba, já no domingo, jogo duro, né? Porque o Coxa tá muito bem no Campeonato Brasileiro até agora, lá no Couto Pereira, o jogo domingo. E na sequência, semana que vem, tem a Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, e o Galo vai ter o seu primeiro jogo em casa, contra o Ceará. Já vai ter que fazer o resultado semana que vem. Então é o seguinte, ele precisa de resultados, e por isso o Barba não quer colocar um time muito fora, né? Muito sem uma base de equipe, como foi lá na Venezuela. Então, eu acredito que ele vai tentar, se não for time completo, pelo menos ter uma base de equipe, uma espinha dorsal, para que o Atlético possa vencer o jogo. Retomada de confiança nesse momento, na visão do Barba, é mais importante do que a parte física. Desgastar um pouquinho mais um ou outro jogador do que não seguir vencendo, né? Seguir não vencer para ele nesse momento é muito complicado para esse jogo, ainda mais contra uma equipe uruguaia, né, Thiago? Que tá na parte de baixo da tabela, tem um desempenho muito ruim no ano, até aqui o Juventude do Uruguai, que só ficou no empate na estreia também, na Copa Sul-Americana lá contra o time do Cienciano. Pro Galo continuar vivo, para retomar aí o caminho, tem que vencer amanhã na Arena MRV. E aí, Thiago, eu falei de mudanças pontuais na escalação para amanhã. O que podemos projetar aí? Na zaga mesmo, ele vem rodando ali o elenco. Ele vem colocando alguns jogos. O Vitor Hugo, ele não jogou na última partida, ele pode voltar com o Vitor Hugo por ali. Ele pode colocar o Maicon. O Maicon é um jogador que precisa retomar a questão de ritmo de jogo. O Maicon, até quando teve a lesão contra o Cruzeiro, e ali foi a chegada do Barba Domingues, era titular do Galo, indiscutível. E eu creio que ele vai retomar esse caminho aí de titularidade. Pelo menos vai ter mais chances de mostrar serviço com o treinador do Galo. Lá na frente, Thiago, o ataque do Galo não funcionou, né, na Vila Belmiro. Ele manteve o Renier com o Hulk. Tem muitas críticas aí, não só com o Renier, com o Hulk também, que não tá desempenhando o seu melhor futebol, faz muito tempo que não faz gol. Pode ser, Thiago, que ele faça algumas mudanças, mas aí não pra mexer no time na questão física, mas para encontrar um caminho do time jogar melhor como jogou, né? Naquele duelo contra o Atlético Paranaense, Thiago. Alexandre Simões e Edu Panzi são os comentaristas Cláudio Rezende que estão conosco hoje no Rádio Esportes. É engraçado, né? Porque em algum momento da temporada eu tive a impressão que o Barba tinha encontrado um caminho. O Edu Panzi, tá difícil encontrar essa espinha dorsal do Galo sob o comando do Barba Domingues e, aliás, diga-se de passagem, Edu, na minha opinião, zero culpa dele. Tentando ele tá. Tá difícil encontrar o time ideal do Atlético, não é o Barba Domingues, não. Tem 1 ano e meio que tá difícil encontrar o time ideal do Atlético, né? Talvez a última vez que alguém tenha encontrado um time ideal, que tenha dado pelo menos um pouco de resultado, foi lá em 2024, com o Milito, quando o Atlético nas Copas foi avançando, né? E no Campeonato Brasileiro ele usava um time alternativo. E aí o Galo entregou desempenho nem tanto, né? Porque o Atlético foi chegando ali na Libertadores, com bons jogos, evidentemente, Fluminense, River Plate, foram as 2 grandes atuações do Atlético naquela temporada, mas desempenhos questionáveis na Copa do Brasil, na própria Libertadores, em alguns momentos, mas chegou nas Copas. E no Brasileiro foi muito mal, porque utilizava o time alternativo. Veio 2025. Difícil.
Independentemente do treinador, né? A coisa não funcionou, Cuca, Sampaoli, o Atlético não conseguiu uma sequência de bons desempenhos, oscilou muito na temporada. E em 2026 vem acontecendo a mesma coisa, né? O Atlético está oscilando, Thiago. Tirando o jogo contra o Puerto Cabede, que o Atlético do Barba, especificamente, entrou com um time reserva, nós temos aqui, além do Campeonato Mineiro, ele assumiu o Atlético contra o América. Semifinal do Campeonato Mineiro, jogou a final. Então vamos a partir do Brasileirão. Inter, Vitória, São Paulo, Fluminense, Chape, Furacão e Santos. São 4 vitórias e 3 derrotas. Isso é oscilação, cara. O Atlético venceu o Inter, perdeu pro Vitória. Venceu o São Paulo, perdeu pro Fluminense. Venceu a Chape, venceu o Furacão, perdeu pro Santos. O Atlético teve boas atuações contra o São Paulo, contra o Fluminense, mesmo na derrota, contra a Chape e contra o Atlético Paranaense. Jogou muito mal contra o Vitória, não fez um bom jogo contra o Internacional, venceu, mas era para ter perdido, e jogou muito mal contra o Santos. Tá oscilando, cara. Tá oscilando, é o que a gente imagina de um time em formação, de um treinador que não tem 10 jogos ali dessas competições à frente da equipe, que usou um time reserva, que teve uma data FIFA para treinar a equipe, e um time que vem de temporadas com desempenho ou desempenhos questionáveis, com treinadores. Então, a missão do Barba não é fácil. Não é fácil, ele está tentando encontrar o time, ele está tentando fazer esse time oscilar menos coletivamente, para que individualmente algumas peças cresçam, mas ele precisa contar com alguns atletas, e esses caras também não vêm dando resposta. Então o trabalho não é simples, é tentar dar tempo ao tempo e fazer com que o Atlético, a cada jogo, se encontre, se encaixe e oscile cada vez menos. E ele deve aproveitar o jogo de amanhã contra um adversário muito fraco na teoria, muito fraco, usar esse jogo para trazer confiança, porque confiança pesa muito num time que está em formação, num time que está precisando encontrar um norte, que é o caso do Atlético. Então, para mim, a palavra que resume o Galo do Barba nesse início é oscilação, e eu entendo como algo normal. Eu acho que além de tudo que o Edu colocou, né, dessa questão da oscilação do Atlético, eu acho que um lado positivo, não sei se o Edu concorda comigo, mas é que pelo menos a gente consegue perceber uma ideia de jogo, né? Eu acho que o time do Barba tem uma ideia de jogo bem clara, tá? Uma ideia de jogo bem clara. Há momentos em que ela está conseguindo ser executada, há momentos em que ela não está conseguindo ser executada. Agora tem um outro ponto, Thiago, que assim, jogadores muito importantes por causa da questão técnica, e eu acho que esses jogadores aqui desequilibram. O Atlético perdeu ao mesmo tempo Alexander e Maicon, são os 2 melhores volantes, e o Lianco ainda não é o Lianco, né? O Lianco tá voltando de uma lesão muito séria, muito antes do prazo, né, Cláudio? Chegou-se a pensar que ele jogaria só depois da Copa do Mundo, e ele já voltou há quase um mês aí, o Lianco, mas ainda não é o Lianco, mas de toda forma é o melhor zagueiro do Atlético. O Minda, que a gente ainda não conseguiu ver por questão física, ele é titular da seleção do Equador, né? Na última data FIFA foi titular da seleção do Equador. Por mais que exercendo uma função diferente do que é do Atlético, né? Porque ele joga meio ali pelo lado esquerdo, né? Meio que um ala, né? Mas de toda forma, ele foi titular da seleção do Equador, que vai à Copa do Mundo. Então, tem todos esses aspectos. Eu acho que essa oscilação no início de trabalho, sem tempo, ela é natural de acontecer no Atlético. E eu acho que a gente só vai conseguir realmente ter o Atlético do Barba depois da pré-temporada de meio de ano. Vão ter as férias dos jogadores, aí ele vai ter tempo realmente de colocar... Tem janela, né? Tem janela, e ele vai ter realmente o tempo de montar a equipe dele dentro do que ele pensa, do que ele pretende. Mas, de toda forma, eu acho que um lado positivo é que a gente já consegue ver o Atlético ter uma ideia de jogo. Eu acho que isso é muito importante. E é uma ideia de jogo que me agrada muito mais do que as anteriores. E as anteriores que eu digo são a do Sampaoli e a do Cuca, que foram os 2 últimos treinadores do Galo que trabalharam em 2025. Ô Thiago, para mim, o problema, para mim é nítido, é claro, que é muito mais com os atletas do que com treinadores. A gente está falando praticamente do mesmo grupo de jogadores, com o Sampaoli, com o Barba agora, e de uma base que ainda teve o Cuca no ano passado e o próprio Milito. Você pega ali pelo menos 6 nomes: Scarpa, Bernard, Alan Franco, Everson, Hulk,
agora talvez tenha me fugido algum, mas Igor Gomes. Essa base aí, pode ser que tenha faltado são 6, 7 nomes. Alonso, 7. Esses caras estão desde 2024 com o Milito, cara. E assim, desde 2024, muitos deles sendo questionados. Em 2025, praticamente todos eles sendo questionados. Em 2026, todos sendo questionados. Passaram pelas mãos do Milito, do Cuca, do Sampaoli, do Lucas Gonçalves enquanto interino e agora nas mãos do Barba. Tô falando de uma base que foi mantida no Atlético. E os novatos chegando agora, você pega no time titular, entre os contratados, hoje você tem Lodi, Vitor Hugo e talvez o Tomás Pérez, que ainda não está cravado ali como titular absoluto dessa equipe. E alguns outros nomes entrando, Cissé, o próprio Natanael tendo mais oportunidades. Para mim é muito claro que o problema está com quem calça chuteira e cada vez menos, na minha concepção, com quem é responsável pela parte tática, técnica, porque muito se falou de tática. Com o Cuca, ultrapassado, joga assim assado. Os mesmos caras. Aí chega o Sampaoli. O Sampaoli, a parte tática, assim assado, é maluco, o dia a dia é ruim. Os mesmos caras. Aí chega o Barba. Um outro perfil, um outro estilo. A mesma coisa com os mesmos caras. Então, eu brinquei outro dia aqui com o Cirilo, em relação à troca de treinador do América, eu perguntei qual que é o nome do novo sofá, Roger Silva. No Atlético, os treinadores estão virando sofá, cara. O sofá Cuca, o Sampaoli, o Lucas Gonçalves, agora o sofá Barba, enquanto quem realmente é responsável por fazer gol, por defender, e desses nomes 7 que eu falei, tira o Everson, tá? Que esse aí melhora a cada temporada. Enquanto a gente continuar focado no treinador e esses caras continuarem entregando ou deixando de entregar dentro de campo igual estão desde 2024, acho difícil as coisas mudarem ali no Atlético. 19h, Galo amanhã contra o Juventude na Arena MRV. E tem agora parcial de 10 mil atleticanos garantidos. Já tem alguns pacotes esgotados, né? Tem pacotes para os 3 jogos da fase de grupos. Setores Interleste, Intersul e Brama Sul estão esgotados. Ainda tem pacotes para o Internorte, Interoeste e o Brama Norte. Então você, torcedor, que ainda quiser comprar o pacote, pode para os 3 jogos. E o ingresso avulso para amanhã a partir de R$ 29,90 para acompanhar, né, o Galão da Massa nesse duelo da Arena MRV, estreia na Sul-Americana. Eu era um repórter bem chato. A turma que tá te vendo no YouTube pode ver aí, quem não tiver pode entrar. Gente, eu guardo os balanços dos clubes, que sai publicado em jornal. Por exemplo, do Atlético de exercício 2007-2006, saiu dia 26 de abril de 2008, no Minas Gerais. Entendeu? Tem aqui balanço publicado no Hoje em Dia, tem balanço publicado no Estado de Minas, tem balanço publicado em vários locais. E quando eu assisti essa entrevista, eu estranhei, porque eu era repórter da revista Placar nessa época, e o Calil disse que pegou o Atlético em 2008, final de 2008 a gente tem que pegar ali o exercício 2009, né? O que foi publicado no balanço de abril de 2009, ele disse que pegou o Atlético com 420 milhões de dívida, e que deixou com 470. Então que no período dele, de 2009 a 2014, a dívida aumentou 50%. Que equivaleria aí a 12% de aumento da dívida. Aí eu fui aos balanços, né? Porque esses números, assim, do que eu lembro, né? Era diferente, né? E ele não pegou o Atlético com 420 milhões de dívida. Ele pegou com 283, 333, 530. Então aqui é 33% a menos do que ele falou que pegou. Então ele não pegou com 420, pegou com 280. É uma diferença considerável. Tá? Ele fala que deixou com 470. E aí eu fui recorrer aos balanços, e aí a gente pegar o último balanço, né, que a gente tem relativo ao exercício de 2014, tá? É o balanço que foi publicado em abril de 2015, porque ele traz 2015 e 2014, isso em abril de 2016. Em 2014, 31 de dezembro de 2014, e o balanço de 2014 foi reapresentado, isso quer dizer, o primeiro saiu com erro, saiu com um valor de 436 milhões de dívida, mas a dívida, na verdade, era de 562, 545 e 388. Muito diferente dos 470. Então ele pegou com 120 milhões a menos do que ele falou que pegou, entregou com quase 100 milhões a mais do que ele falou com que ele pegou, e ainda tem um adendo, Thiago. Você lembra quando o Ronaldo chegou ao Cruzeiro
ele disse que cada gaveta era uma surpresinha. O Atlético tinha 80 milhões de surpresinhas relativas aí a débitos com Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Hever, Michael Suel e vários outros. Então isso, se você pegar esses 562 e somar esses 80 milhões, dá 642 milhões e 500. Ele falou que deixou com 470. Somando os 562 com os 80, dá 642 milhões e 500. Isso significa 127% de aumento da dívida. Porque ele pegou com 283 e deixou com 642. Ele disse, no Everton Guimarães, que o aumento da dívida foi de 12%. Pelos balanços do Atlético, eu tenho todos aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Quem tiver na live aí pode ver as publicações nos jornais todos, os balanços estão todos aqui porque eu guardo, e não só do Atlético, como do Cruzeiro e do América também, tá? Pelos balanços do Atlético, a dívida que ele disse que aumentou 12%, aumentou 127%. Então a dívida aumentou 10 vezes mais do que ele falou. Então alguém tá errado. Alguém tá errado. Não vou nem falar que tá mentindo. Alguém se equivocou. Ou o Calil, ou a turma toda que fez balanço do Atlético de 2008 até 2016. Então tá errado. Tem algum erro aqui. Mas todo esse processo foi auditado, Simões. Sim, a nova gestão aqui. trouxe... Quando sai o balanço, sai assinado aqui, inclusive por ele, que é o presidente do clube, sai assinado por ele, sai assinado pelo vice-presidente, sai assinado pelos auditores independentes. Eu tenho o nome de todo mundo aqui. Então, a grande dúvida que eu tenho é essa. Quem tá errado? O Calil tá errado, falou número errado no Everton Guimarães? Ou os balanços que o Atlético publicou? Tem balanço publicado no Minas Gerais, tem balanço publicado no Hoje em Dia, tem balanço publicado no Estado de Minas. Esses balanços aqui estão todos errados. Eu tenho que jogar isso tudo no lixo. O Calil é que tá certo o que ele falou no Everton Guimarães? Que a dívida com ele cresceu 50 milhões, que ele pegou com 420, deixou com 470. O balanço do Atlético mostra que ele pegou com 283 e deixou 562 se a gente não somar os 80 que tava na gaveta lá, as famosas surpresinhas, que aí levam para 642. Então, precisa haver, tá? Uma definição. Transparência, né? Qual é o número certo? Qual é o número certo? Porque é isso. E, aliás, eu faço mais um desafio, tá, Thiago? Tem muita gente interessada nas finanças do Atlético. Eu tenho aqui o balanço. Quem quiser, é só vir aqui pegar, só pedir que eu xeroco. Xeroco aqui na redação e mesmo me passo. Porque tem muita gente preocupada em pôr preço de ingresso do Atlético. Tem muita gente preocupada em falando de promoção de ingresso. Tem muita gente preocupada em que tem que comprar jogador de não sei quantos milhões de euros. A preocupação com a vida financeira do atleta tá aqui. Eu tenho os balanços. Se quiser, é só vir aqui que eu xeroco e repasso. Agora, eu queria tirar essa dúvida. Eu tô maluco? Os balanços do Atlético publicados nos principais veículos de comunicação de Minas Gerais, nos principais jornais de Minas Gerais, estão todos errados? Isso aqui é papel para eu jogar no lixo? Ou o Calil mentiu no Everton Guimarães? Porque os valores que ele falou no Everton não batem em hipótese alguma com os valores que a gente tem nos balanços patrimoniais do Atlético. Eu só queria ter essa explicação. Ali ficou parecendo conta de boteco, né? Falando... Não, ô Thiago, não é uma diferença pequena, cara. É muita coisa. Ele pegou com 33% a menos de dívida do que ele falou. Ele falou que entregou com uma dívida crescendo. Só em 2014, só no exercício de 2014, o prejuízo do período do Atlético foi superior a 50%, a 50 milhões, cara. O Atlético em 2014 fechou com 54 milhões no vermelho. 54 milhões no vermelho. Agora, é muito interessante, você sabe o que, Thiago? Quando você pega esses 642,5 aqui, tá? Que seria a dívida real do Atlético em 31 de dezembro de 2014, quando o Calil saiu da presidência, e aplica a Selic. E a Selic, ela é muito interessante porque ela que mede a taxa de juros, né? E nesse período dele, as taxas de juros eram muito mais favoráveis, cara. Nós tivemos aqui nesse período de 2009 a 2014, nós chegamos a ter Selic de 7%, hoje ela é 14%. Então os juros eram muito mais favoráveis, tá? Mas se você pega esses 642 e aplica a Selic nele, você sabe quanto que vai dar? 1.750. A dívida do Atlético de hoje. 1.750, se você aplicar a Selic. Olha, eu fiz essa conta bastante vezes, tá? E eu tenho um filho engenheiro e outro contador. Então eu fiz essas contas bastante vezes. A dívida do Atlético em 31 de dezembro de 2014, quando Calil saiu da presidência,
corrigida pela Selic, dá 1.750 bilhões. É a mesma de hoje. Qual que é a diferença do Atlético? Trocou um shopping por um estádio. Na minha opinião, para clube de futebol é muito mais útil ter um estádio do que ter um shopping. As pessoas podem até pensar diferente. E um outro aspecto, aí também cada um tem o seu pensamento, de governança. Eu acho que agora o Atlético é muito melhor administrado do que era antes. Basta a gente ver o processo envolvendo o Fabel, que foi denunciado pelo Ministério Público e que está correndo na Justiça. Quem é Fabel? Fabel era o homem forte das finanças do Atlético na gestão do Calil. Era o diretor financeiro do Atlético que foi denunciado pelo Ministério Público por apropriação indébita no período em que ele dirigia o Atlético e recebia por 3 empresas diferentes. Ele fechava contrato com as empresas dele mesmo, entendeu? Gerindo o Atlético. Não era contrato, tá? Era contrato. Então, eu só queria essa explicação. Jogo esses papéis todos aqui que eu guardo há tanto tempo, com tanto carinho, numa das muitas caixas lá no meu arquivo, fora, e esses papéis todos estão errados, que vale aos 420 que o Calil falou, e os 470, ou os balanços do Atlético estão certos, e o Calil não falou a verdade na entrevista pro Everton Guimarães. É só essa a minha dúvida. Não tô dizendo que, eu só quero saber quem tá certo. O balanço do Atlético ou a entrevista do Calil. Fala, massa! Você é breve, muito bem, breve aqui, rapidinho, só pra pedir a vocês aí pra deixar aquele like, pra dar aquela moral pro canal, tá bom? E agradecer, claro, a sua companhia aqui, por estar assistindo aqui o vídeo do canal, muito obrigado. E espero que a notícia tenha sido relevante pra vocês, espero que vocês deixem aí a opinião de vocês em relação ao Calil. Que bomba, hein? Que bomba. A verdade, cara, a mentira tem pena curta, a verdade é essa, né? Enfim, deixe aí sua opinião. E quero também desejar a quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nada, tá bom? Esse canal aqui só tem notícia do Galo, foi feito especificamente para os atleticanos a levar notícia até ele. Então, esse canal aqui é para você, tá? Então se inscreva, verifique a sua inscrição, deixe pro like para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, dar aquela força pro canal continuar crescendo. Então, eu agradeço a todos pela preferência que vocês dão aqui ao canal, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. E espero também que a notícia tenha sido relevante para vocês também, que estão chegando agora, tá? E lembrando que esse canal aqui só tem notícia do Galo de domingo a domingo, pós-jogo para vocês, corte direto ao ponto. Então, fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa aquele forte abraço e até a próxima, massa. Voltamos com mais notícias assim que surgir. Tchau, tchau. Valeu, massa. Tamo junto.